Boa noite, estamos entrando na hora aqui pela Rede CNT Televisão com o nosso Deles Delas. Muito obrigado pelo seu prestígio, pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje nós vamos receber aqui, bater um papo aqui, ela que foi a segunda deputada federal mais votada nas últimas eleições aqui no estado do Rio de Janeiro. Futura mamãe, filho de Peixinho, Peixinho é. Vamos falando aqui da deputada federal Clarice Garotinho, hoje aqui no nosso Deles Delas, para conversar com vocês, nossos telespectadores. Boa noite, deputada. É um prazer enorme aqui estar recebendo agora com essa notícia aí, futura mamãe. Tá bem? Pois é. É isso? Boa noite, Leleco. Boa noite, Alda, Rodrigo, Constantino, todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer muito grande estar recebendo aqui você agora aqui no nosso Deles Delas. Teu pai já esteve aqui várias vezes, a sua mãe várias vezes, e agora a nossa deputada federal aí, com todo o vapor aí, não é? Não é isso? Aqui agora conversando com vocês. Boa noite, nossa querida Alda Soares, tudo bom? Boa noite, Leleco. Que eu devo dizer para a nossa Clarissa que desde garotinha nós já via, né, nós já podíamos prever o sucesso que ela ia fazer na política, porque ela sempre foi brilhante. Eu sempre achei você sempre foi muito atuante, né? Atuante, inteligente, dava-se com todo mundo, enfim, você nasceu para a política e você é um sucesso, você vai mais longe ainda. E para entrevistá-la, Clarice, nós convidamos o presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, o Constantino Porto, que está aqui conosco, e também o jornalista novamente está aqui conosco, que bom, do jornal Meia Hora, o Rodrigo Mandarim. Conosco a deputada federal pelo PR, Clarissa Garotinho. E a Clarissa, Leleco, ela não foi só a segunda mais votada aqui no Rio de Janeiro, mas ela foi, na verdade, a mais votada em números absolutos no Brasil inteiro. Foi a mulher mais votada. Das mulheres, ela foi a mais votada, claro. E aí, como uma das mulheres, a mulher mais votada no Brasil, a gente acaba sempre perguntando, nós temos uma presidenta, né, comandando o nosso país, e eu queria que você fizesse uma análise. O que você está achando dessa coisa que a gente tinha tanta expectativa? Eu, pelo menos, não nego. Eu tive muita expectativa na nossa presidenta, e agora está essa confusão toda lá no Congresso. Eu queria que você falasse um pouco como você analisa essa gestão da nossa mulher à frente do Brasil. A competência, né, ela não está no gênero masculino, feminino, a competência está naquilo que você se preparou para desempenhar. E o Brasil hoje vive uma grande crise, uma crise que tem raiz econômica, né? O Brasil está vivendo um momento muito difícil na economia e que tem também uma raiz política. A crise no Congresso, principalmente com a Câmara dos Deputados, ela acaba agravando a crise econômica. Então nós estamos agora num momento em que o Brasil perdeu o grau de investimento, né? Investidores internacionais retiraram, né, do Brasil esse grau de investimento que era extremamente importante. Toda vez que a economia parece que vai dar um suspiro, acontece um problema político na Câmara que agrava a economia. Então isso está virando um ciclo vicioso que não permite que o Brasil saia dessa crise. E a Câmara tem muita responsabilidade sobre isso. É óbvio que a presidente da República tem todas as suas responsabilidades. O governo vendeu para a população durante a campanha uma expectativa de algo que não está conseguindo cumprir. Prometeu inflação controlada, a inflação está descontrolada. Prometeu que a conta de luz não aumentaria, o que a gente está vendo é a conta de luz alta. Que a inflação também não ia subir, né? A inflação também não ia subir. Exatamente, como eu falei, a inflação descontrolada, o desemprego, né, aumentando. Então, isso tudo, né, o poder de compra do trabalhador reduzido, isso tudo é um problema gravíssimo que o país está vivendo. E a Câmara dos Deputados, nesse momento, deveria trabalhar com um pouco mais de harmonia, pelo menos para tentar fazer o Brasil sair da crise. E o que a gente está vendo é que esse atrito político também não favorece para que o Brasil possa tentar caminhar no rumo do desenvolvimento. E a gente vive um momento de muito conflito, porque a gente tem um presidente da Câmara dos Deputados que, ao mesmo tempo em que ele é o responsável por acatar ou não o pedido de impeachment da presidente, a gente se pergunta, poxa, mas logo ele tem moral para isso? Denunciado na Lava Jato, denunciado por corrupção passiva, denunciado por evasão de divisas, milhões agora declarados pelo Ministério Público da Suíça, que enviou toda a documentação. Ou seja, não é a mídia que está denunciando ele, não é o adversário político que está denunciando ele, foi o Ministério Público da Suíça que enviou
toda a documentação do Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, para cá. E o que a gente vê, Leleco, que deixa a gente E além assim... disso, tá mandando o dinheiro, eles pediram o dinheiro de volta que está depositado na Suíça para cá, para ser invernado aqui no Brasil, né? Eles estão pedindo. É as coisas de 10 milhões, não é isso? E o que a gente está vendo nessa Operação Lava Jato é algo assim muito triste, porque a gente vê muitos políticos fazendo aquele discurso de precisamos mudar a lógica do financiamento das campanhas eleitorais, precisamos agora rever a maneira de fazer campanha, então vamos falar da reforma política. Quando, na verdade, quando a gente para olhar, a gente está vendo uma lógica muito patrimonialista. Ali não tem nada de lógica política, não tem nada que envolva reforma política. Foi dinheiro de suborno por contratação de navio sonda na Petrobras, dinheiro enviado para a Suíça, dinheiro esse que banca uma vida de luxo do deputado e da sua família, dinheiro usado para pagar escolas na Inglaterra, para pagar uma famosa escola de tênis nos Estados Unidos, para comprar joias, mansões. É uma lógica patrimonialística que assusta. Não apenas do deputado Eduardo Cunha, mas de outros envolvidos na Operação Lava Jato. Eu fiquei apavorado outro dia lendo no jornal que um desses denunciados na Lava Jato, ele tinha uma mansão, que a piscina da mansão dele tinha azulejos folheados a ouro. O outro, antigamente, não tinha um castelo de não sei quantos mil quartos também, naquela operação que teve também, um castelo lá em Minas Gerais, não sei quantos mil suítes lá também. É uma coisa Mas é uma lógica patrimonialista de Exatamente. confundir o público com o privado, que isso realmente assusta muito a todos nós. E em qualquer situação como essa, o cara que tem esse tipo de postura, seja a campanha patrocinada por empresa, publicamente, ele vai agir da mesma forma, só vai mudar, o desvio vai mudar só de quem veio, mas o desvio vai haver da mesma forma. Então, acho que é bem isso mesmo, é um foco, né? Estão direcionando o foco realmente para o lado errado, concordo. Agora, enquanto o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou, né, sobre um pedido de afastamento dele ou não, cabe ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados fazer esse pedido de afastamento ou a ele próprio renunciar. E o Eduardo Cunha já disse, eu não renuncio. Se a gente for ver, o Severino Cavalcante, que foi presidente da Câmara dos Deputados, ele renunciou na época acusado de um mensalão, Muito menos, né? de um restaurante ali da Câmara dos De Deputados, 10 mil de 10 reais. mil reais. Agora nós estamos falando de mais de 30 Irrisório. milhões de reais na Suíça. Até agora, Ele né? declarou fora do Brasil um patrimônio 37 vezes maior do que ele declarou à Justiça Eleitoral Brasileira. Isso, por si só, já era motivo suficiente para perda de mandato. E além da declaração na CPI da Petrobras, que ele negou textualmente que não havia conta nenhuma lá no exterior. Negou. Eu fui Negou. uma das deputadas, inclusive, que Então, o questionei. negou. Eu perguntei, o senhor tem contas no exterior não declaradas? O problema não é ter conta no exterior. Quem tem conta no exterior declarada, tem um monte de empresários que tem. Que tem O que problema ser é ele declarado. ter conta no exterior não declarada. Né? Dinheiro sem origem. E ele disse que não tinha. Eu perguntei, o senhor tem conta controlada por offshore? Ele também disse que não tinha. E a gente está vendo que ele está controlando essas contas através de offshore. E aí o que a gente fica muito triste nesse momento é porque, de um lado, você tem a gente tem uma blindagem tão forte a ele na Câmara. Primeiro porque você tem cerca de 10% dos deputados também denunciados na Operação Lava Jato. Então você já tem ali um grupo que tenta se segurar nele porque quer se segurar também. Claro. Você tem, por outro lado, deputados do PT que, por temer um pedido de impeachment dele da presidente da República, também deixam ele ali tranquilo. Tão E você inerte. tem, por outro lado, os deputados da oposição que, de maneira oportuna, né, oportunista, né, também não pedem a saída dele porque querem que ele assine o pedido de impeachment. E fica nessa situação. Mas, Deputada. deputado, anos atrás, tempos atrás, o presidente Eduardo Cunha tinha uma boa relação com a sua família, com o governador Garotinha, a governadora Rosinha, através do nosso ex-deputado federal Francisco Silva, pela Rádio Melodia. Eles tinham uma boa relação. Isso surpreendeu vocês, as atitudes de hoje do deputado Eduardo Cunha? Foi surpresa isso para você? Olha, não me surpreende, porque, na verdade, a relação da minha família era com o Francisco Silva, da Rádio Melodia. Foi, na verdade, o Francisco Silva que apresentou o Eduardo Cunha e que inseriu o Eduardo Cunha na política e no governo.
E ali mesmo, durante o governo, ele já demonstrou que não era digno da nossa confiança, tanto que ele foi mandado embora, né? Ele foi presidente da Companhia de Habitação do Estado e foi o próprio governo nosso que mandou ele embora, justamente porque ele traiu a confiança na gestão, na maneira de administrar. Então, eu não vejo isso como surpresa. O deputado, o Eduardo Cunha foi o parlamentar que mais processou jornalistas. Ele processou, por exemplo, o Anselmo Góes, processou O Moreno. o Moreno, Globo. processou o Paulo Branco. O Paulo Branco ele processou porque o Paulo Branco denunciou que ele tinha comprado, ele era suplente de deputado federal, suplente de deputado estadual, era o primeiro suplente, que ele então pediu ao José Amorim, que era o titular da cadeira, para que renunciasse. E conseguiu que o José Amorim fosse nomeado secretário de Habitação do município de São João de Meriti. Então ele renunciou ao mandato de deputado para ser secretário de Habitação em São João de Meriti. E o Paulo Branco disse que ele tinha dado dinheiro ao José Amorim. Os dois processaram o Paulo Branco. Paulo Branco, como não tinha a prova, então foi condenado a pagar 20 mil reais a ele e ao José Amorim. Paulo Branco não tinha dinheiro para pagar, eu pedi a José Amorim que perdoasse essa dívida. Mas o Eduardo Cunha não perdoou, o Paulo Branco morreu, a viúva também não tinha condições de pagar e ele não perdoou essa dívida do Paulo Branco. O Marcel Vieira, ele processou o Marcel Vieira, eu fui testemunha a favor do Marcel Vieira, justamente com o Vilas Boas Correias e o Marco de Sá Correia. E aconteceu o seguinte, o Marcel Vieira denunciou na revista Veja que ele tinha, quando ele era presidente da SEAB, que tinha praticado várias irregularidades na SEAB, que quem tinha indicado ele tinha sido o deputado Francisco Silva, e ele processou o Marcel, porque o Marcel botou que ele tinha sido indicado para a Telerge, tinha tido apoio do PC Faria para ser presidente da Telerge. Então ele processou o Marcel por isso, entendeu? Mas o juiz não aceitou essa denúncia e ele foi absolvido, o Marcel, que eu fui testemunha nesse processo. Então, o início da carreira política dele não é nada elogiável, nem é nada brilhante. Mas ele chegou à presidência da Câmara, né? E a gente se pergunta também como, né? Porque, e sempre no voto direto, o que é um alerta também para a população. Eu acho que a responsabilidade é das autoridades de julgar agora e execrar pessoas desse nível da nossa política, mas principalmente é um alerta, a gente vem, no ano que vem tem eleição aí novamente, eu acho que tem que ter um alerta da população para acompanhar isso, para que nas próximas eleições a gente saiba em quem vai votar e ver, de repente o Eduardo Cunha não vem aí, mas ele vai apoiar alguém, ele vai patrocinar alguém e aí o ciclo vai ficando ali daquela mesma forma. Então também tem que ter um pouco de alerta da população. Deputada, ele falou agora em eleições e me lembrei, o ano que vem nós vamos ter eleições para vereador. E aí, o PR vai ter candidato ou candidata própria? A vereador? A prefeito. prefeito? Olha, o PR pode ter uma candidatura, pode não ter, a gente está avaliando ainda. Eu acho que essa é uma decisão que vai ser tomada mais à frente, mas possivelmente o caminho do PR é caminhar numa aliança com o atual senador Marcelo Crivella. Foi uma aliança iniciada no segundo turno das eleições para o governo do Estado, e que tende a se manter no ano que vem durante as eleições. Agora, a hipótese também de uma candidatura nunca está descartada. Né? Com certeza. Mas você é candidata? Você postura? Olha, eu provavelmente não, né? Porque eu vou estar com um bebê bem pequenininho ainda. Não, mas o bebezinho vai lá com você, lá pro palanque, lá pedir voto para você. Tem seu momento. Vai ser colaborar, né? Mas se não fosse o bebê, a senhora se candidataria e outra, pelo PR? Gente, essa coisa de si, né? Acho que a vida traz muitas surpresas pra gente. Eu estou muito feliz com esse momento. Eu sou uma pessoa que respiro muito política, mas eu acho que isso também é a realização de um sonho de toda mulher, né? Então, acho que cada coisa tem o seu momento e no final vai dar tudo certo. Agora, eu ouvi dizer que você torce, por isso é que eu fiz até a confusão, que o ex-governador Garotinho seja candidato a vereador, assim como foi
o César Maia, né? Que acabou, era prefeito e foi... Eu até O que fiz você acha essa disso, sugestão. dessa ideia? É. Eu fiz essa sugestão a ele, mas eu acho que ele não se animou muito com essa ideia. Não. Mas eu disse isso porque eu acho que depois que o César Maia, né, que foi prefeito 3 vezes da cidade do Rio, se tornou vereador da cidade, ele mostrou realmente a importância política que a Câmara de Vereadores tem, Isso né, que eu acho na também, cidade do Rio de Janeiro. E o Garotinho sempre foi um político com uma marca muito forte no interior do estado. Mesmo quando ele foi governador, ele não perdeu essa marca forte do interior. Então, talvez ele ter uma experiência no parlamento municipal desse a ele a oportunidade de quebrar alguns preconceitos na cidade, isso pudesse dar a ele a oportunidade de debater mais de perto com os setores organizados, o dia a dia da capital, né? Eu acho que isso poderia ser uma estratégia política bem interessante para ele. Também. Mas Agora, é isso, ele que tem que Ele querer, é que vai né? decidir. Agora, alguns pré-candidatos já procuraram a senhora? A prefeita? É, Sim. aqui na cidade do Rio de Janeiro. Conversei Quais? com muitos. Eu conversei com o próprio Eduardo Paes, conversei com, que não é candidato, mas vai ter um candidato. Conversei com o senador Marcelo Crivella, com o senador Romário. Conversei com vários deles. Na política as pessoas conversam, né? O diálogo faz parte. Mas pela avaliação, tudo indica que é o Crivella, então. Essa avaliação é do partido, né? É, O né? partido vai fazer mais à frente. Até porque o Romário nem confirmou se ele é candidato, se não é. Eu então... tenho informação que só em março que ele vai dar a palavra dele final, entendeu? O candidato hoje em dia do prefeito é o deputado federal e secretário de governo, né, o Pedro Paulo. deputado Pedro Paulo, entendeu? Mas até as convenções, tudo é muita especulação, Muito né? A ainda, gente acho que tem que ainda aguardar. muitas águas vão rolar até março, entendeu? E como Muitas está a sua relação com os tucanos? Eu sei que a senhora também andou conversando. É verdade, mas o deputado Otávio Leite, ele criou algumas dificuldades aqui no partido no estado. Eu acho que é um partido que tem muita força nacionalmente e que não tem mais expressão no estado do Rio de Janeiro. Desde do governador Marcelo Alencar, o partido vem perdendo força, não ganhou nenhuma eleição presidencial no estado do Rio, né, nas últimas eleições, não tem prefeitos, não tem um número significativo de deputados. Mas só Então, tem 2 deputados federais aqui no Rio. só tem um, que é o deputado Otávio Só Leite. tem um, só o tem um Otávio Leite que federal. fizeram na última eleição. Então a gente se pergunta como que um partido que tem tanta expressão nacional não consegue no Rio de Janeiro, Pois né? é. Então a minha intenção, na verdade, era muito mais contribuir e ajudar, principalmente na organização, no interior, aqui na própria capital. Mas acabou que essas conversas não foram muito adiante, porque o deputado federal Otávio Leite dificultou um pouco. Já que a gente está falando em eleições, e sua mãe, ela tem direito a mais uma reeleição lá em Campos? Não, ou ela já foi reeleita. Já foi reeleita. Ela já está na segunda eleição. E o seu pai tem condição de sair candidato ou não? Lá não. Na verdade, não. pela lei eleitoral, ninguém da família pode ser candidato. Né? Mas mesmo ele saindo, ele está algum posto, ele está como secretário lá, se não me engano. Ele é secretário de E governo ele não pode agora. descompatibilizar para depois sair candidato ou não? Não pode. Não, nesse momento não. Nesse momento, não. Prefeito lá não. E qual é o candidato deles lá, da sua mãe? Lá Ainda não está definido. Também não está definido Não lá. está definido. Agora, as cidades, né, produtoras de petróleo, isso corresponde a pelo menos 27 municípios aqui do nosso estado, é um número bastante significativo, estão passando por momentos muito difíceis. Essa crise nacional afetou, né, grandemente assim, todo o país, o estado do Rio de uma maneira assim, muito efetiva também, porque a gente tem aqui o nosso fundo de previdência do estado, é um fundo de previdência muito vinculado às receitas de royalties de petróleo, né? E essa crise toda afetou todo o país, mas, sobretudo, os municípios produtores de petróleo. Principalmente Macaé e Campos, né? Campos, nós tivemos uma queda de 40% na arrecadação. Mas isso também afeta Macaé, afeta Quissamã, Rio das Ostras, São João da Barra, afeta fora o todos Estado os também, municípios né? produtores. E o Estado, principalmente. E o Estado porque tem então, que o tem seu fundo de previdência, né, todo vinculado, que é o que paga, na verdade, os aposentados do nosso Estado. E isso acaba, enfim, para fazer novos aportes no Rio Previdência, você tem que tirar dinheiro de investimento. A situação do Estado hoje não é fácil. É uma situação hoje com muitos fornecedores, né, com dívida do Estado com muitos teve fornecedores. semana passada aqui o secretário da Casa Civil, Leonardo Spino, ele deu uma pincelada nesse momento atual do governo aqui do Estado do Rio de Janeiro, entendeu? Falando sobre esses problemas que está vivendo o Estado hoje. O próprio Estado agora teve que pegar um suporte ali, uma autorização da Assembleia Legislativa para mexer nos depósitos judiciais para conseguir honrar
a folha de pagamento dos servidores. Então, a situação não está difícil só no país, ela está difícil no país, no Estado, nos municípios. Agora, o Estado do Rio e os municípios produtores de petróleo foram ainda mais afetados, porque além de perder o fundo de participação dos municípios, que todos perderam, além de redução do ICMS, ainda teve a crise do petróleo que afetou todos eles. Donaldo, Olha, agora com a dona Clarice aqui, a você nossa sabe que a deputada. nossa linda e competente deputada federal, ela preside a Comissão de Viação e Transportes de Brasília, e ela está relatando um projeto que fala exatamente sobre aumentar o capital de empresas estrangeiras nas nossas empresas aéreas, de capital estrangeiro nas nossas empresas aéreas, que realmente estão passando momentos bem difíceis. A gente só ouve reclamação de empresa aérea. Eu queria saber como é que está esse projeto, o que você está conseguindo, porque eu particularmente, eu acho uma ótima ideia. Na verdade, primeiro, para mim, está sendo uma responsabilidade imensa, né, presidir a Comissão de Viação e Transportes. Eu sou a segunda mulher presidente na história dessa comissão. A deputada que me antecedeu na presidência dessa comissão foi há 20 anos atrás. Então, uma comissão ainda, um tema muito tratado por homens ainda, mas ali a gente tem tido a oportunidade de realmente fazer a diferença. No âmbito da aviação, de uma maneira geral, primeiro eu tive a oportunidade de relatar um projeto muito interessante, que foi um projeto que mexe com a regulamentação dos aeronautas. Os aeronautas tinham uma lei de 31 anos atrás, que permitia, por exemplo, que um piloto viajasse 6 madrugadas consecutivas. Você imagina o que é um piloto pilotando 6 madrugadas consecutivas. Uma responsabilidade muito grande. E outras situações assim absurdas. Então a gente viu que a fadiga, né, ela era uma grande causadora dos acidentes aéreos. Então a gente teve a oportunidade de reformular toda essa legislação. Quando a gente começou foi uma guerra, porque os interesses dos sindicatos aeronautas eram uns, os interesses das empresas aéreas eram outros. Foram 4 meses de intenso diálogo e a gente conseguiu chegar num texto de 90% de consenso entre eles. Então, por exemplo, essas 6 madrugadas consecutivas, elas viraram 2. Nossa, claro. Você não pode viajar mais do que 2 madrugadas consecutivas e não mais do que 4 por semana. Então, nós estabelecemos uma outra rotina que, ao mesmo tempo que vai dar um descanso maior para os aeronautas, a gente mudou também alguns pontos na legislação para garantir também maior produtividade para as empresas aéreas. E dá mais tranquilidade à população Principalmente que usa, mais tranquilidade. Né? Entre Os nós. passageiros. A todos aqui, nós. pô. Meu Deus, que Se bom. você entrar no avião, o cara está 6 noites rodando pelo ar. Você nem aí, pô, imagina meu que Deus isso do está céu. sabe, né? acontecendo. Você nunca sabe, você não É. fica sabendo O da de nada. sexta-noite pega brabo. É. É impressionante, Nossa. né? É impressionante. E aí agora eu estou relatando esse outro projeto também, muito importante, que aumenta a participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. Hoje nós temos um limite da nossa legislação de 20%. O que acontece? 20% você praticamente não tem poder de decisão nenhum na companhia aérea. Por que um investidor internacional vai querer se investir interessar. numa companhia aérea se ele não tem uma participação mais efetiva? Então, a proposta que eu estou relatando lá, ela amplia para 49%. Vai ter poder de voto. Não, 49% com o poder de voto. É. Né? Então, não é a maioria. Existem defensores, por exemplo, um grande estudioso da COP que esteve lá na comissão, ele defende uma abertura total de 100%, outros defendem uma abertura de 100% para os voos nacionais e 49% para voos internacionais. Então, esse está sendo um debate que a gente está fazendo, a gente já fez audiência pública sobre o tema, todos concordam com a necessidade de ampliar a participação. Agora, existe ainda um receio de permitir que a participação seja de mais de 50%. Por enquanto, o maior consenso é de permitir 49% de participação de capital estrangeiro com direito a voto nas companhias Mas, brasileiras. deputada, há interessante. pouco tempo atrás saiu publicado nos jornais aí que as companhias aéreas tiveram um déficit muito grande, né? Há pouco tempo atrás, né? Deu um prejuízo muito grande. A TAM e a Gol estavam reclamando disso. Procede O isso? que acontece é que no Brasil a gente tem algumas questões que encarecem muito a aviação. Uma delas é o combustível, que é muito mais caro no Brasil, se comparado com outros países, e o ICMS regional, outros países não têm. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, mas, poxa, por que é mais barato eu ir para a Argentina do que eu viajar para um lugar aqui dentro do Brasil? Porque toda vez, qualquer viagem que você faz aqui no Brasil, você estaciona e paga ICMS regional. Para fora você não paga. Então, isso tudo acaba encarecendo as viagens dentro do próprio país. E a gente entende que é um momento, sim, de investimentos nessa área, porque a gente não pode imaginar o desenvolvimento do Brasil
sem a aviação. O Brasil é um país com dimensões continentais, quase 85% dos voos brasileiros estão concentrados do sul do país até a Bahia, né? Então você tem uma concentração ainda muito grande, você tem uma grande área do Brasil que ainda está completamente descoberta pela aviação brasileira. Eu fui participar de um congresso de jornalistas no Ceará, há pouco tempo. Levei do aeroporto do Galeão até ao Ceará 7 horas. 7 horas. Foi muita baldeação que você fez? Boa de ação, São Paulo, Campinas, depois Bahia. Mas tem companhias que fazem um voo mais curto. Foi Azul. Também, né? Mas tem companhias que fazem um voo mais curto também, né? Não tem não. Pô. Não tem não? Não sei porque há esse processo. Agora está tendo um processo de desenvolvimento da aviação regional, né? Para levar mais, para interiorizar um pouco mais a aviação. Como eu disse, o Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país continental, né? É muito grande demais. Agora, deputada, a senhora, nesse momento, talvez as suas grandes metas, seus grandes projetos estão muito globalizados, estão nacionalizados, vamos dizer assim. A senhora, hoje, tem metas, tem objetivos para a população do Rio, especificamente? Ou a senhora ainda está com a cabeça, já está, no caso, né? Com a cabeça mais nacionalizada? Eu queria saber, para o nosso espectador que está vendo aqui agora, o que esperar do seu mandato até o fim dele, especificamente para medidas, para coisas relacionadas ao morador do Rio de Janeiro? Até o nosso estado, né? É. Claro, assim, quando você se torna uma deputada federal, você passa a discutir os temas do país. As decisões que são tomadas na Câmara dos Deputados, elas influenciam o Brasil inteiro. É uma responsabilidade imensa. Mas todas as vezes que a gente tem a oportunidade de fazer algo pontual, é óbvio que eu vou pensar primeiro no meu estado, né? Então, por exemplo, agora na Comissão de Viação e Transportes, nós podíamos aprovar 4 emendas da comissão ao orçamento. Nós conseguimos aprovar uma emenda de minha autoria de 150 milhões de reais para contribuir com as obras do metrô de São Gonçalo, que é extremamente importante, a segunda maior cidade do nosso estado, precisa dessa obra importante de mobilidade urbana. A bancada do Rio de Janeiro também fez uma reunião, né, todos os deputados de todos os partidos, a nossa bancada. Uma emenda minha também foi aprovada na reunião da bancada, destinando recursos para o porto de Barra do Furado, que está na divisa de Campos com Quissamã, que é um porto extremamente importante, principalmente para o pré-sal. Ele é fundamental para o desenvolvimento de todo o estado do Rio de Janeiro e não apenas para aquela região. Nas minhas emendas individuais agora, eu tive a oportunidade, por exemplo, até de contribuir com o Estado, né, que está fazendo obras em diversos hospitais. O Hospital de Trauma de Nova Iguaçu, a gente conseguiu mandar recursos para lá. O hospital agora, um hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro também. Hospital Regional de Volta Redonda, nós também conseguimos mandar emendas para lá. Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de fazer uma atuação pontual, a gente vai fazer pensando primeiro no nosso Estado. Agora, você sabe um outro projeto que você está trabalhando, que eu acho essa moça, eu sou admiradora de carteirinha. É sobre porque você me conheceu bem garotinha. Não, bem menininha, é verdade. Mas é um que fala de divulgar na internet, na mídia, para onde vai o dinheiro das nossas multas. É verdade. Gente, eu acho isso importantíssimo, que a gente não sabe. Você é multado, toda hora tem uma multa, e para onde vai esse dinheiro? Então, essa mocinha aqui está conseguindo, no projeto de lei dela, conseguiu já, se eu não me engano. Na verdade, é um projeto que eu relatei. Você relatou, eu sou relatora de muitos projetos lá na comissão. O relator é muito importante, Essas né? multas Porque a gente é que dá o Claro, valor. Clélia, exatamente. você está tocando nas músicas de trânsito, inclui também as multas das leis secas também, que está em todo o país também, principalmente aqui no Rio de Janeiro, essas multas que uma a boa pessoa pergunta. recebe. Inclui também a Inclui multa que da vem da lei lei seca geral, também. multa Tem de a geral. multa do Multa de trânsito, dos trânsito em pardais, o trânsito em geral. Em geral. Isso. Mas, O que a gente por quer, na exemplo, verdade, é uma transparência maior sobre a utilização desses recursos. o né? Detran, no governo do Garotinho, o Detran mandava para a Secretaria de Segurança, né, R$1 milhão. Hoje deve mandar muito mais, não é mesmo? Bom, mas é interessante quando a gente fala da Comissão de Viação e Transportes, porque tem um outro tema que a gente está tratando, que aí entra no que o Rodrigo falou, que é um tema global, mas que tem um impacto muito forte aqui no estado do Rio,
que é a regulamentação de uma lei de 10 anos atrás já, Lei 121, ela aguarda 10 anos uma regulamentação do governo federal, que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Fiscalização do roubo de cargas no Brasil. O roubo de cargas no país teve um crescimento de 16%, 85% desses roubos de cargas eles estão concentrados na região sudeste, a maior parte em São Paulo, seguida do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro com um crescimento assustador nessa área. Então, essa legislação que cria esse sistema de prevenção, de fiscalização, para realmente haver uma repressão maior no roubo de cargas no país, ele é fundamental. E aí nós em parceria com a NTC, com todos os segmentos que trabalham com transporte de cargas no Brasil, nós conseguimos uma reunião com o Ministério dos Transportes, o Ministério da Justiça e a Casa Civil da Presidência da República para elaborar uma minuta de decreto presidencial. Nós já mexemos nessa minuta umas 3 vezes, acho que agora já chegamos à versão final e só falta agora o governo federal anunciar realmente a assinatura desse decreto. Então isso eu acho que vai ser um ganho muito importante para o nosso país e principalmente para a região sudeste, especialmente Rio e São Paulo, que mais sofrem com roubo de cargas. Vocês têm algum dado aí? Quais são as cargas preferidas pelos bandidos? Vocês sabem qual é a carga preferida Olha, pelos bandidos? Tem de tudo. Eletrônico, acho que principalmente eletrônico, mas tem de tudo. Dona Alda, Agora, por você favor. sabe, Leleco, nós ainda não falamos, e essa moça linda aqui, nós vamos falar no Outubro Rosa, que é uma coisa tão importante. Eu sei que ela tem 2 projetos importantíssimos, um sobre o câncer de mama, e tem um outro projeto agora que eu não me lembro exatamente qual é, mas que falam exatamente só voltados para a mulher. Eu queria que você falasse desses exames, que eu acho que é tão bom para nós que estamos, para todas as mulheres que estão assistindo, né? O Outubro Rosa é um mês para a gente realmente lembrar a necessidade, né, dos exames, da prevenção, porque o câncer de mama ainda é um câncer que mais mata as mulheres, né? No Brasil, as taxas no Brasil ainda são muito altas, porque muitas vezes o diagnóstico não é feito de maneira precoce. Na verdade, nós apresentamos 2 projetos na Câmara. Um é para incluir na lista de exames do SUS o exame de detecção de mutação genética. Exatamente. Esse exame é como o exame feito pela Angelina Jolie, né? Tanto que aqui no Rio também existe uma proposta dessa, que foi conhecida como Lei Angelina Jolie. A gente fez uma a nível nacional, um pouco diferente, mas inspirada no mesmo modelo, para permitir que as mulheres possam fazer esse exame de detecção de mutação genética, que pode, de maneira precoce, identificar câncer de mama, câncer de ovário. Então, na verdade, permitindo que isso seja feito pelo SUS. Mas identifica que ela tem propensão a ter, não é isso? Sim, porque quando existe essa mutação genética, o câncer tende a ser mais agressivo, a atacar mulheres mais jovens, então ele tem que ser descoberto de maneira mais precoce. Então esse exame ele ajuda, né, a identificar para que se inicie um tratamento. E o outro, na verdade, é para corrigir uma portaria do governo federal que há 2 anos atrás a portaria do Ministério da Saúde fez uma coisa inacreditável. Hoje uma mulher ela pode fazer a mamografia pelo SUS, ela já tem esse direito, mas lá em mulheres entre 40 e 59 anos de idade. De repente o governo federal baixou uma portaria do Ministério da Saúde dizendo, olha, mulheres entre 40 e 49 anos de idade não terão mais direito à mamografia bilateral, ou seja, o médico tem que escolher um dos 2 seios para fazer o exame. Isso é meio forte. Isso é inacreditável. Se não fosse trágico, né? É uma economia burra que coloca em risco a saúde da mulher. Então, o que a gente quis nesse projeto independente da portaria, que eles se comprometeram a fazer uma revisão, a gente fazer essa garantia em lei para que isso não aconteça novamente. Deputada, foi aprovado no orçamento, né, uma emenda e que foi paga pela presidente da República para obras na Rua Moreira César, uma emenda de 15 milhões de reais. Esse dinheiro não poderia ir muito bem para o INCA? Onde é que essa rua Moreira César? Moreira César fica no centro do Niterói, a fiação vai ser toda por baixo, entendeu? Tipo de uma rua que tem em São Paulo, né, modelo, né? Que a fiação é toda por baixo, entendeu? 15 milhões e já foi paga essa emenda, entendeu? Não podia ir para o INCA. O INCA, na verdade, é um hospital de referência, né? Eu estive lá, pude fazer uma visita ao hospital. Na verdade, o grande problema ali, que está dificultando o dia a dia do hospital, é o modelo de contratação.
porque como você tem ali profissionais muito especializados, né? Profissionais que E você bons, né? não tem tantos profissionais assim no mercado, você tem físicos ali dentro, você tem muitos profissionais que são disputados no mercado, e o modelo de contratação que eles utilizam hoje está sendo questionado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União. E o INCA diz, olha, se eu não usar esse modelo de contratação, eu perco esses profissionais. Então, na verdade, é um grande dilema, né, que o hospital está vivendo, o que é muito triste, porque é um hospital de referência. A gente viu assim, São Paulo recebeu grandes investimentos nessa área, o Rio de Janeiro perdendo recursos nessa área e perdendo a referência que o INCA sempre teve. Então, a gente, com certeza, o INCA merece toda a nossa atenção. Eu estive lá, conversei com os diretores. Agora, Você não acha que tinha que ser feita uma campanha publicitária para conscientizar mais as mulheres aqui do Brasil sobre esse problema, que é um problema realmente, entendeu? O câncer de mama é um problema muito sério. E as pessoas têm que tomar conhecimento realmente do que tem que fazer. Eu acho que as campanhas elas estão acontecendo, as pessoas hoje têm muito mais acesso à informação do que se tinha antigamente. Faltava isso, facilidade de O acesso. que falta é exatamente, é o acesso aos exames, né? Tudo é muito caro, nem todo mundo tem facilidade de fazer esses exames. Deputada, a gente está falando de saúde, de mulher, agora a gente acabou de saber da notícia da sua gravidez, e a mulher no início da gravidez, ela fica mais enjoada, menos disposta, Sensível. mais sensível. E a sua postura lá no Congresso é uma postura Firme. firme, incisiva. Já deu alguma mudança? E outra também, já emendando nisso. A mulher costuma enjoar muito. E a gente tem algumas pessoas ali envolvidas no seu trabalho, no seu dia a dia, que realmente, pra gente que não está grávida, já dá uma vontade de, né? Então, vai ser complicado. Você já está preparada para isso? Já está levando alguns remedinhos para encarar algumas situações que realmente vai ser difícil de Porque não enjoar? Porque semana passada ela encabeçou um protesto violento em cima do presidente da Câmara lá. Ela partiu para cima lá. Garotinha, só o nome, né? Perguntando, e no meio da entrevista do presidente, ela partiu para cima com as perguntas em cima do presidente. Você tem que ficar mais calma agora. Quantos meses? Está bem no início ainda. Hein? Está bem no início ainda. Você tem que ficar mais calma agora, deputado. Mas olha, assim, realmente... Ela está torcendo para mulher ou para homem? Isso, acho que a gente fica feliz com o que vier, né? Entregou a Deus. A gente fica Mas feliz. está preparada para esse muito tipo bom. de... Porque, Olha, assim, a com mulher muda, vai certeza- ficar, como a senhora disse, vai ficar mais sensível. Então, Com certeza muda. Tem hora que você fica mais irritada, tem hora que você fica mais enjoada, tem hora que você chora por qualquer coisa. Eu acho que é tanto hormônio, né? Uma alteração hormonal Tem aquela tão de grande. comer, eu quero comer isso, né? É verdade. Tem coisa que dá enjoo, por desejos. exemplo. Eu não E o posso, desejo, né? eu não posso ver castanha, eu não posso sentir cheiro de castanha que me dá enjoo. Perfume, eu estou tendo que reduzir muito, então tem coisas assim que dão enjoo. Agora, a minha postura no parlamento, ela não muda, né? Assim, enfim, a vida continua. Vai ter que se as cuidar coisas mais, né, As deputada? coisas Tem que- continuam acontecendo, eu estou super animada, continuo trabalhando com toda empolgação, com toda dedicação, como eu sempre fiz, né? E muita gente falando isso comigo, calma, olha, agora você tem que maneirar. Eu falei, gente, daqui a pouco o bebê nasce falando, discursando, pegando o microfone, subindo na tribuna. Será É o primeiro verdade. neto do garotinho? Não, ele já tem outros netos. Já tem, né? Agora, é verdade que até dificulta, assim, quando você tem um discurso que você tem agora, que você foi até escolhida para fazer, ou sorteada, não sei, e que estão impedindo de você fazer, é verdade? O presidente da Câmara, ele faz infelizmente, essas manobras regimentais, que não aconteceu só comigo, aconteceu com outros deputados que também fazem oposição a ele. É muito difícil falar na Câmara dos Deputados. Diferente aqui da Assembleia Legislativa, que eu subia na tribuna todo dia, na Câmara de Vereadores eu subia na tribuna todo dia. Lá, se você não é líder do partido ou se você não é vice-líder do partido, você tem uma dificuldade, porque são 513 deputados, é muita gente. E as inscrições Tem uma têm que chegar de rotatividade muito madrugada, grande. né? Se você fala uma vez, você tem que esperar 5 sessões ordinárias para falar de novo, se você estiver entre os primeiros da lista. E existe um sorteio que eles fazem, né, todo ano, que um parlamentar, quando é sorteado, ele tem direito a 25 minutos direto. Olha, você falando no grande 25 expediente. minutos. Não falei, porque aí o que aconteceu? Eu fui sorteada, isso já tem uns 3 meses, né? Preparei o discurso, tudo pronto. No dia de falar, como ele tem acesso, né, a quem vai falar naquele dia, ele chamou uma sessão extraordinária. Aí cortou. Cortou minha fala. Aí eles eram obrigados a me remarcar para uma outra sessão. Remarcou, ele chamou outra extraordinária.
Todas as sessões eu já perdi umas 4 falas, porque ele marca uma extraordinária. Mas você insiste Então lá. eles usam manobras regimentais para não deixar aqueles deputados que fazem oposição falarem, né? É E difícil. grávida lá não tem prioridade, né? Para isso, não. Mas, então eles estão tolhindo você da sua fala lá, o presidente. Por isso que na semana passada eu o questionei diante da coletiva de imprensa dele. Eu falei, bom, se ele não me deixa falar no plenário, eu vou aproveitar aqui a coletiva de imprensa, me juntei aos meus colegas jornalistas, porque eu sou jornalista por formação, né? Então eu entrei no meio dos jornalistas e enquanto ele falava, eu perguntei, presidente, quando Vossa Excelência vai renunciar? Os deputados têm o direito de saber. Porque o que não pode é haver esse silêncio que está acontecendo na Câmara. Isso causa uma indignação muito grande. O deputado, você acha que não está faltando líder, que antigamente nós tínhamos vários líderes, hoje não tem um líder, uma pessoa que grite lá, que o Brasil vai ouvir, falar. Você acha que não está faltando um líder dentro do Congresso, dentro do Senado, não? Não, o grande problema é justamente esse. Ele se segura, primeiro, no fato de ter ali um grupo de parlamentares que também, como ele, estão denunciados na Lava Jato. Então, não querem mexer com isso. Por outro lado, como eu disse, você tem os deputados do PT, temem que ele assine o impeachment, então não vamos mexer com ele. Aí tem os deputados da oposição que querem que ele assine o impeachment, então também não vamos mexer com ele. Acaba enfraquecendo. E aí fica um silêncio que é inadmissível. E ninguém resolve nada. E o país está rodando, Inadmissível diante da situação que ele se e ninguém encontra. toma uma Porque não é providência. uma denúncia. A denúncia ela pode acontecer com qualquer pessoa pública, ela pode acontecer com qualquer político. Você pode até fazer uma denúncia anônima no Ministério Público com relação a qualquer político. Então, todo mundo, eu parto do princípio que todo mundo tem direito, primeiro, da presunção da inocência e, segundo, direito de defesa. Claro. O problema é que ali está tudo provado. As contas dele na Suíça foram entregues pelo Ministério Público da Suíça. Ele abriu as contas com a assinatura dele, usando o passaporte diplomático que ele tem direito como deputado federal. Está tudo provado. Não é uma denúncia. Dele, da mulher e da filha. Dele, da mulher e da filha. Entendeu? Agora, se ele puser a matéria do impeachment, é aprovado na Câmara? Olha, não dá para fazer essa avaliação Não, hoje. né? Mas hoje o ambiente... Sem dúvida, dentro do Congresso, eu poderia dizer que o governo recuperou uma boa parcela da sua... conseguiu refazer a sua base depois da reforma ministerial. Mas também existe uma insatisfação popular muito grande. A presidente muito mal avaliada, 7%, 8% de aprovação popular. Então, certamente, uma abertura de um processo de impeachment, isso geraria uma pressão sobre a Câmara muito forte. Agora, deputada, é muito duro você ver uma cadeira que foi ocupada pelo Ulisses Guimarães e hoje ser ocupada pelo Eduardo Cunha, né? Bom, eu tenho tranquilidade para falar sobre isso, porque eu não votei no Eduardo Cunha para a presidência da Câmara. Né? Agora, deputada, para uma pessoa jovem, a gente, da outra vez que eu vim aqui no programa, a gente falou com o secretário Marco Antônio Cabral, a senhora também jovem, dá motivação para o jovem que está assistindo agora o programa, ele tentar entrar na política? Porque a gente vê aí pessoas da sua idade que entram na política, fazem um trabalho bacana, mas em contrapartida vê um cidadão como o Eduardo Cunha, como tantos outros que a gente vê que desmotiva. Aí o cara não quer nem votar, quanto mais entrar na política. Então, para aquela pessoa que, de repente, tem um trabalho na comunidade dela, que todo mundo fala, pô, de repente, esse candidato agora é vereador, qual a motivação para entrar num meio como esse que a gente está vendo aí que é complicado, né? Olha, sem dúvida, tudo isso causa, assim, um certo desânimo, indignação, meio que rouba aqueles ideais, sabe, de juventude, quando a gente inicia e acha que pode mudar o mundo, quando a gente se vê diante de situações como essa e a gente vê, sabe, tanto silêncio, com coisas tão graves, isso certamente causa indignação e rouba um pouco a nossa esperança. Agora, o que faz a gente permanecer e seguir em frente, lutar, é pensar o seguinte, bom, mas se as pessoas de bem, se as pessoas com ideias novas, né, que querem oxigenar, que querem mudar a política, se também elas, por esses motivos, não quiserem entrar, as coisas vão continuar todas do jeito que estão. Né? Então, um conselho que eu sempre dou, né, para as pessoas assim mais jovens, eu já saí um pouco da juventude, já tenho 33 anos, Nossa, né? Não, mas ainda Mas está enfim, jovem ainda. Ela ainda está jovem Mas ainda. iniciei muito jovem, né? A gente tem uma bancada aqui no governo do Estado e federal também, que tem uma bancada, não é? Renovada. Do pessoal jovem, entendeu? Eu fui vereadora com Entendeu? 25 anos, fui 25 deputada anos, muito tem jovem, deputado, então, tem secretária com estadual, 24, agora... 25 anos, o secretário Cabral tem
tem 24, o Pisciani tem, o Rafael também tem na faixa de 25, o Leonardo também é um homem jovem, tem 35 anos. Tem uma camada de pessoal dessa safra política aqui do nosso estado que é uma pessoa com menos idade, mais jovem, com novos pensamentos. Agora, o que eu acho que não pode acontecer, e é isso que eu sempre digo para os jovens, é um jovem entrar na política e se conformar com a política. Isso não pode acontecer. Isso é mais um, né? E eu vejo, infelizmente, lá na Câmara, evidente não são todos, mas existem muitos jovens que entram e que se conformam, e que se adequam aos mesmos, as mesmas práticas, a mesma forma de fazer política. As pessoas querem uma maneira diferente de fazer política. E isso os jovens precisam entender, porque essa maneira diferente de fazer política não está só no jovem. Você pode ter pessoas jovens com práticas velhas e podem ter pessoas mais velhas com ideais, né, que queiram realmente ajudar a transformar o país. Com certeza. Isso é que é importante. O jovem não pode se conformar e fazer a política tradicional. Eu gostaria de agradecer muito aqui a presença aqui da deputada federal pelo PR aqui do Estado do Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho, pelo belo desempenho que ela tem executado lá no Congresso Nacional. Dar os parabéns para você, por essa uma moça jovem com tanta energia para enfrentar aqueles tubarões que tem ali dentro daquele Congresso. Eu imagino que não deve ser uma tarefa fácil não, deputado. E mandar um abraço lá para o seu pai, o nosso governador Garotinho, a sua mãe, governador Garotinho, e de dar os parabéns para ela de ter uma filha aqui, entendeu? E está seguindo os mesmos traços dele. É filho de peixe, peixinho é. E você tem agora 30 segundos para mandar um recado aí para os seus não sei quantos milhões de eleitores que votaram em você e fez a deputada mulher federal mais votada do país. Tá bom, só queria agradecer ao Constantino, ao Rodrigo, principalmente a você, Leleco, a Alda, que eu já conheço desde garotinha, né? Verdade. Muito obrigada pelo convite para estar com vocês aqui hoje no programa. Agradecer a todos os telespectadores que ficaram com a gente até aqui, acompanhando um pouco mais, né? Participar de um programa assim é sempre a oportunidade da gente prestar contas do nosso mandato, para que os nossos eleitores conheçam um pouco mais do que a gente pensa da nossa política, do país, de como está hoje a vida no Congresso, enfim. Estou à disposição, né? Podem entrar em contato comigo no meu gabinete, ou no Rio de Janeiro ou em Brasília, através dos nossos e-mails, telefones também. Pode é só dar entrar um no e-mail aí. site da Câmara dos Deputados, procurar lá Clarissa Garotinho, que ela vai ter todas as informações, telefones, e-mails, tudo lá. Tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês e estou à disposição quando quiserem para eu voltar aqui no programa. Nossa, vai ser um prazer, porque realmente é muito bom a gente saber de gente jovem como você, que trabalha, não é, que se dedica e ainda é idealista, né? Você continua idealista, desde que eu te conheço. Quero agradecer também ao Continentino Porto, nosso querido presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado. Queria agradecer ao querido Rodrigo Mandarim, que é jornalista do jornal Meia Hora. E também quero aproveitar e agradecer ao Sérgio Henrique da Silva, super querido, que atendeu o José Paulo de forma maravilhosa. Ele é chefe do Departamento Zona Sul da SEDAI. Muito obrigada a você, Sérgio. Parabéns pelo seu trabalho lá na SEDAI. E quero mandar um beijo grande para vocês todos, dizer que essa moça aqui foi um sucesso hoje, tenho certeza que vocês adoraram. E ela vai embora, hein? Não sei, nem imagino o que ela vai ser ainda, mas quase posso imaginar. Um beijo a todos vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser. Deputado, parabéns aí pelo seu novo herdeiro aí que vem aqui, mais um garotinho, uma garotinha que venha com muita paz, muita saúde e muita felicidade para vocês todos. Obrigada. Okay?